Olá, amores! Hoje nós estamos aqui com uma demonstração de como que funciona uma análise facial. Através dessa análise, nós conseguimos ter uma percepção visual de como que está não só o organismo dessa pessoa, como também uma questão de personalidade e até mesmo como que está o emocional da pessoa. E nós vamos usar aqui uma modelo para demonstrar algumas questões fisiológicas e também vamos dar uma pincelada sobre questões aí emocionais, talvez de personalidade, para que vocês tenham uma noção de como que funciona essa análise, que é uma das aulas que nós temos lá no curso Revolução 360. E depois que a gente faz essa análise, nós montamos o protocolo em cima também da principal queixa que a pessoa traz para iniciarmos o tratamento do nosso interagente. Eu estou aqui com uma interagente mulher e nós vamos analisar o terço de cada área do rosto dela. Essa aula lá no curso nós chamamos de métricas faciais. E aqui nós já podemos identificar que o terço superior, que é a primeira abordagem que eu vou trazer aqui para vocês, o terço superior da face dela, ele em relação ao terço médio e em relação ao terço inferior, ele é um pouco menor do que os outros dois. Então, a gente consegue medir aqui, dividir o rosto dela em 3 partes. Na parte superior, a parte do meio e a parte inferior, nós temos aqui uma percepção visual de que o terço superior dela, em relação às outras duas, está um pouco menor. E aqui a gente consegue perceber, já visualmente, analisando essas métricas, que a gente observa que ela é uma pessoa muito mais emocional, muito mais emotiva do que razão. Ela é uma pessoa que costuma falar bastante as coisas que ela pensa, mas às vezes não fala exatamente aquilo que ela gostaria de dizer, ou também pode ser em relação ao que ela fala. De repente ela fala o que ela gostaria de dizer, mas às vezes não sai do jeito que ela gostaria. Nós também observamos que é uma pessoa extremamente criativa, mas ela é mais de fazer do que de idealizar, do que de mentalizar. Então, ela é mais mão na massa de fazer, de realizar, de ir lá concretizar as coisas, do que de ficar idealizando, criando. E isso a gente já consegue observar somente pelas métricas. Olha só que interessante. Como medir essas métricas? O que significa cada uma delas? Isso a gente especifica lá na aula do nosso curso, onde as MURES tenham acesso não só a mapas específicos, como também imagens e comparativos também de outros rostos. A gente também faz dinâmicas, onde umas com as outras conseguem ali analisar não só o rosto das próprias alunas entre elas, como também o rosto das pessoas com quais elas vão tratar. E continuando aqui, nós conseguimos fazer uma análise visual. Eu falo visual porque existe vários tipos de análise. Existe uma análise tátil, que vai ser quando eu vou pegar nos pontos, o que eu vou sentir nesses pontos. Eu também tenho uma análise olfativa, eu tenho uma análise auditiva, que é quando eu escuto o que o interagente traz, quais são as queixas dele, ou outros detalhes que são auditivos. Mas aqui na análise visual nós também vemos algumas características peculiares que estão mostrando o rosto dela, ele conta uma história. O rosto de cada pessoa conta uma história. Então aqui a gente vê algumas pintas, a gente vê algumas manchas, nós também observamos aqui as bolsinhas em volta dos olhos, essas curvinhas aqui da pele acima dos olhos, a coloração. Tudo isso tem um motivo, tem uma explicação fisiológica e também de característica de personalidade. Qual é a cor de fundo do rosto dela? Aqui a gente consegue observar que ela tem uma cor de fundo mais para o amarelo e para o branco. E aí ela vem com uma cor de frente que mostra uma certa vermelhidão, uma rugosidade aqui na área das bochechas. Lembrando que a pele dela tá sem maquiagem, ela só tá com um gloss. Na parte da testa, no terço superior, ela vem aqui com uma cor de frente mais puxada para o marrom.
Em volta dos olhos também a gente observa que existe uma coloração marrom, em volta da boca, no contorno do rosto, em volta do cabelo, a cor da sobrancelha, a cor dos olhos, o formato da sobrancelha, né? Então, todas essas colorações, a gente já também consegue identificar características de como que estão alguns dos principais órgãos. Por exemplo, quando a gente observa essa coloração aqui de cor de frente, puxada para o marrom, em volta dos olhos, elas estão relacionadas aos rins. E aí, quando a gente observa uma rugosidade puxada para o vermelho, a gente observa que é uma característica mais ligada ao coração. E olha só que interessante. Sim, as cores, elas mostram sobre como que estão os seus órgãos. E o rosto, ele tem várias cores, e dependendo de onde está essa cor, qual é essa cor, ele vai me dizer como está o seu organismo. Então, aqui a gente já consegue observar se na região da bochecha, que pega um pouco aqui a área de estômago, é mais avermelhada, já mostra aqui uma característica de um certo estresse, né? Então, a gente observa que está ligado ao coração e ao mesmo tempo, esse estresse ele afeta o estômago dela. Então, a gente consegue também avaliar que o estômago dela, ele está aqui até mesmo com uma certa dificuldade digestória. E falando um pouco dos rins, aqui na coloração marrom, a gente observa que além da coloração, a gente também tem umas bolsinhas. Lá na aula dos alimentos, onde a gente identifica as características dos alimentos, quais são os alimentos que a nossa pele mostra certos tipos de intolerância, é muito interessante que a característica do rosto dela é bem similar às características de uma pele de uma pessoa que tem intolerância à lactose. E olha só que interessante, existem outros alimentos que a pele mostra uma característica de intolerância? Sim, e lá na aula desses alimentos você aprende não só quais são eles, mas também como identificar a intolerância e quais são as características na pele, quais são as marcas que a pele deixa para você conseguir avaliar no seu interagente se ele é intolerante, por exemplo, aqui no caso dela, que eu estou conseguindo identificar que ela é intolerante à lactose. Então, por exemplo, se eu for fazer um tratamento nela, eu vou primeiro tentar desintoxicar esse organismo, fazer vários estímulos aqui no sistema linfático, no sistema digestório, sistema excretor, e ao mesmo tempo vou pedir para que ela corte aí a ingestão de leite e seus derivados. Falando um pouco mais sobre os rins e essa bolsinha aqui, ela mostra que a nossa interagente ela tem aqui uma facilidade de reter líquidos. A área dos rins marcada também tem característica de uma pessoa que pode estar passando por algum processo de medo, que ela não está sabendo lidar por medo de alguma situação. Os rins, eles também falam sobre os nossos relacionamentos. Como que é os relacionamentos com as pessoas próximas a nós? Então, essa característica de coloração junto com a bolsinha mostra que tem alguns conflitos que podem estar acontecendo em relação a pessoas próximas dela. E aí, quando a gente faz esses estímulos, não só ela vai melhorar a forma de se relacionar com essas pessoas, como também o rim, ele vai amenizar essa retenção de líquido no organismo, ajudando aí a drenar esse excesso de líquido, como também a coloração e a bolsinha vai amenizar. E falando aqui sobre as sobrancelhas, a gente observa uma certa inchadinha aqui. Aqui acima da sobrancelha, ela também tem uma certa facilidade aqui de ficar inchado. Então, isso daqui a gente começa a observar que está ligado também ao coração. Mostra que ela tem aí algumas facilidades de problemas circulatórios. E a gente consegue ver que ao redor da boca dela, a coloração ela também tem um pouquinho mais de tom escuro. E a gente pode fazer os estímulos aqui relacionados ao intestino. Por que o intestino? Porque aqui é exatamente a área do intestino. Então, quando eu fizer os estímulos na área do intestino que está em volta da boca, além de amenizar
o intestino preso, pode ser também uma pessoa que tem dificuldade de eliminar os gases, ou uma pessoa que tem dificuldade de soltar os problemas, de expor o que ela sente, de se abrir, ou de pôr para fora as coisas que ela guarda, sabe, as mágoas, os problemas que ela tem. Então, além de ajudar nessa questão emocional, a gente também vai conseguir ajudar na questão fisiológica, no funcionamento do intestino. Tanto para uma pessoa que tem o intestino preso, quanto também para uma pessoa que tem o intestino solto. Mas como que você vai poder observar isso? Como que você vai ter certeza se esse intestino aqui, ele tá solto ou preso? Tudo isso eu explico lá na aula dos sistemas. Então, cada sistema do curso, em cada módulo, além de explicar como que é a característica, como que você vai fazer o estímulo com as mãos e com os ponteiros Muri, eu também vou mostrar quais são os benefícios de cada estímulo. Para que serve aquele estímulo, tanto para questões fisiológicas, como por exemplo diarreia, intestino preso, excesso de gases, características que estão ligadas ali ao intestino e também doenças, ou também questões emocionais, tá? Então, lá na aula de cada sistema, como por exemplo, o intestino, ele faz parte do sistema digestório. Então, todos os órgãos que estão dentro do sistema digestório vão ter ali a abordagem fisiológica, a abordagem emocional, o que significa, quais são os benefícios e como que você vai fazer cada um desses estímulos. Junto com as nossas aulas, nós usamos recursos visuais. O que isso ajuda você que está aí aprendendo num curso online? Um recurso visual como esse, por exemplo, que é uma cabeça em 360 graus, que você consegue visualizar um mapa impresso em alto e baixo relevo. Dessa forma, você vai visualizar os pontos, as vértebras, os membros, os órgãos, as marcações, os meridianos, qual é o direcionamento de cada um desses pontos. Um recurso visual como esse vai auxiliar você a aprender de uma forma ainda mais fácil onde ficaria, por exemplo, essas marcações que vocês estão vendo, por exemplo, nessa cabeça. Eu vou exemplificar aqui com os órgãos dos sentidos. Então, aqui na cabeça 3D, que é um mapa em 3 dimensões, impresso com o formato humano de uma cabeça, existe aqui na testa os órgãos dos sentidos, que são os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. Eu vou mostrar para vocês como que você vai estimular esses pontos aqui no rosto de uma pessoa. E olha só como fica fácil quando você olha num recurso visual como esse e agora você pega para estimular na face da pessoa. Então, exatamente aqui, conforme eu mostrei para vocês no mapa 3D, ficam os olhos. Um triângulo bem pequeno, você já encontra entre eles dois o ponto do nariz. Abrindo um pouco para os lados, você encontra o ponto dos ouvidos. E um pouco mais para baixo, como um triângulo invertido, você encontra quase no meio das sobrancelhas o ponto da boca. E além desse recurso visual, você também terá mapa interativo. O mapa ele aparece na frente da face da pessoa lá nas nossas aulas do curso Revolução 360. Você que já é nossa aluna, você já sabe como isso faz diferença na hora de você aprender. As nossas Muris têm relatado muito isso para nós. Cada vez que elas veem o mapa aparecendo na frente do rosto do nosso modelo, elas conseguem entender de uma forma ainda mais fácil e precisa onde fica aquele estímulo. E quando o estímulo é numa parte posterior da cabeça, vou mostrar para você. No caso aqui, nós temos vários pontos ao redor da cabeça. Então, nós temos pontos na parte lateral, frontal e também na posterior. Quando os pontos é na área posterior, como por exemplo esses aqui, as Muris do nosso curso já até sabem quais são eles. Nós usamos um modelo onde a cabeça da pessoa não tem o cabelo, ou nós também exemplificamos com mapas
em 3 dimensões, mapas que giram, que brilham, que tem cor, que tem ali legenda muito bem fácil de entender, muito bem explicada. Nós temos também a apostila, onde ela destrincha detalhe por detalhe, ponto por ponto, tudo com características e uma linguagem muito fácil, de uma forma que garanta o seu aprendizado. Tudo isso é para mostrar para você como que ao longo desses anos eu aprimorei a técnica. Além de aplicar em dezenas de pessoas durante muitos anos, eu fui fazendo vários testes, casos de estudo, montando vários protocolos, e a forma como eu atendia e a forma como eu via os benefícios e os resultados me trouxeram uma bagagem com muito conhecimento na área, e tudo isso eu juntei no curso Revolução 360 com a técnica que eu aplico. E esse conhecimento é algo que poderia nem ser comprado, não tem como mensurar o tanto de conhecimento, o tanto de anos que eu tenho feito esses estudos e aplicado essa técnica. Hoje, por exemplo, semanalmente, atendendo em cerca de 50 pessoas por semana, somente usando a técnica Muri de estímulos faciais. Todo esse conhecimento tátil, essa percepção visual, essa percepção olfativa, essa análise e todas essas formas de aplicação com uma precisão assertiva e certeira, eu trago mastigado para você. Esse conhecimento, essa bagagem e o que você está adquirindo no curso Revolução 360 é como se você estivesse pulando uma etapa, pegando um atalho. Porque tudo que eu tive que vivenciar, explorar, estudar e entender durante quase uma década, eu estou entregando tudo assim nesse curso para você. Então, eu vou estender novamente o meu convite para que você venha fazer parte da comunidade Muri Terapias e venha aprender essa maravilhosa técnica que vem transformando a vida de muitas pessoas. Nós temos centenas de pessoas ao nosso redor que estão precisando dessa ajuda e que poderão se beneficiar desse tratamento, que é incrível, que além de trazer benefícios fisiológicos e emocionais, também tem benefícios estéticos e que você pode fazer até mesmo em você, nas pessoas que você ama, na sua casa. O curso está todo montado com detalhes lindos, foram pensados exclusivamente em cada um de vocês. Eu coloco no curso todo o meu carinho, carrego as minhas Muris no colo. Então eu quero muito que você faça parte dessa turma. Aproveita essa oportunidade, não deixa ela passar de novo, porque nós já tivemos outras turmas, eu sei que você queria estar lá. Então entra na turma agora, não perca a chance, clica nesse botão aqui. Aproveita que esses dias o carrinho está aberto. Eu não sei se essa oportunidade, da forma como ela está colocada agora, vai ter de novo. Então, vem fazer parte dessa turma e vai ser um prazer receber você aqui na próxima turma do Revolução 360, a técnica Muri de estímulos faciais.